alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje. Eu sou a professora Adriele, e o tema da nossa aula de geografia de hoje vai ser o uso da terra na Europa e na Ásia. A gente vai ver aí, as principais formas de uso da terra, nesses dois continentes, no continente europeu e no continente asiático, tá bom? Vamos lá, a ocupação e a utilização do espaço geográfico, ela se dá, pelas atividades humanas. Que atividades são essas? A gente pode destacar aí moradia, que são as habitações, as casas, etc. As atividades agropecuárias, a extração de minérios e também a instalação de indústrias. A gente tem aqui, um mapa da Ásia, do continente asiático, e a regionalização da Ásia, ela foi feita levando em consideração aí a localização geográfica, Então a gente pode observar, que a gente tem a divisão da Ásia, em 7 regiões, que é a Ásia Setentrional, países do Cáucaso, a Ásia Central, a Ásia Meridional e a Ásia de Sudeste, a Ásia Oriental, o Oriente Médio ou a Ásia Ocidental. Quais são as características aí, da região aí do continente asiático, perdão? Ela detém a maior população do mundo, tá? A maior população do mundo se encontra aí na Ásia, tá? A China e a Índia, elas já chegaram e alcançaram, a faixa de ter mais de 1 bilhão de habitantes, possui 50 países, sendo aí que a densidade demográfica é de 91 habitantes por quilômetros quadrados, principalmente aí nas áreas litorâneas, tá? E a gente tem também, na próxima imagem, vou mostrar para vocês a questão dos vazios demográficos, Se vocês forem observar na imagem, essa parte de cinza, que são as áreas desabitadas, tá? São os vazios demográficos, Esses vazios, eles são causados principalmente, por questões aí de clima, de relevo, de hidrografia, dessa região, que faz aí com que essas áreas, não tenham aí características próprias, não sejam propícias, por exemplo, para ocupação, para habitação, Então, por isso, que essas regiões aí, que vocês podem estar observando no mapa, em cinza, elas não são habitadas, são áreas desabitadas. Sobre a economia, da Ásia, o país que apresenta a maior economia do continente é a China. O produto interno bruto do país é de aproximadamente 12,24 trilhões de dólares, O crescimento econômico do continente deu-se no período pós-Segunda Guerra Mundial, A economia da Ásia, ela baseia-se principalmente na mineração, porque o continente ele conta com grandes reservas minerais de petróleo, carvão mineral, ferro, chumbo, zinco e manganês, com destaque para o Oriente Médio, que produz cerca de 30% do total do petróleo explorado do mundo. O crescimento econômico do continente, como eu falei anteriormente, deu-se aí no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode observar que na Ásia, a economia ela é baseada, principalmente aí na mineração, porque com destaque aí para o Oriente Médio, que ele produz aí cerca de 30% do petróleo, que é uma importante atividade econômica, de todo o petróleo que é explorado aí no mundo, tá bom? Também tem, com destaque para a economia da Ásia, a gente também tem as atividades agropecuárias, destacando a agricultura como o cultivo de arroz, de trigo, de milho, fumo, juta, algodão, pimenta, entre outros. E a pecuária é representada pela produção de suínos, ovinos e bovinos. Tá na imagem aí a gente tem, a agricultura, destacando aí a agricultura do arroz, tá? A gente pode observar na imagem, o homem está trabalhando aí em uma lavoura de arroz. Sobre as indústrias, as maiores potências industriais da Ásia são a China e o Japão, e os chamados tigres asiáticos, que correspondem à Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, e Taiwan. São territórios que apresentam aí um alto nível, de desenvolvimento industrial e também econômico da Ásia, tá? Vamos falar um pouco agora da Europa.
né? Na imagem a gente tem aí o continente europeu. O continente europeu, apesar de ser o segundo menor em tamanho, foi considerado o mais importante para o desenvolvimento da humanidade durante anos. É riquíssimo em cultura, em história, em belas paisagens, e ele é um continente variado no que diz respeito à oferta de atrações turísticas, né, sobre a questão dos idiomas, gastronomia e climas também divergentes, né? O continente europeu, se a gente for olhar durante toda a história, né, ele foi muito importante aí para a humanidade, né, durante muitos anos. A gente tem aí a divisão, né, da Europa, que ela é dividida em 4 macro-regiões, que é a Europa setentrional, Europa centro-oriental, Europa ocidental e Europa meridional. Nessa região ela é feita com base aí nas diferenças, né, na localização, né, da região, as diferenças culturais, diferenças econômicas, né? Então a gente tem a regionalização da Europa com base nesses critérios, dividida aí em 4 macro-regiões. Assim como ocorre, né, em qualquer outro continente, fatores como clima, hidrografia e relevo, eles influenciam a ocupação, né, e o uso do solo. De forma geral, a Europa ela apresenta elevados índices de densidade demográfica em boa parte do seu território, o que nos permite compreender que grandes áreas elas estão destinadas à habitação e ainda assim é possível verificar outras atividades e uso do solo. Lembrando aqui, né, sobre uma característica comum entre esses dois, tanto da Ásia quanto da Europa, é que a Ásia, por exemplo, né, a gente viu que a China, né, e o Japão, aí, eles detêm aí mais de 1 bilhão, né, de habitantes. Então, se a gente for observar, uma característica de ocupação do solo é que grande parte, já que tem muitas pessoas, né, grande parte da região, ela é voltada para a construção aí de habitações, né? Então, a gente vê que tem uma grande ocupação. E a Europa, como a gente está vendo aqui, ela também tem elevados índices de densidade demográfica. Então, né, a ocupação aí do solo, ela também é voltada, né, para a questão aí das habitações, tá? Aí a gente tem aqui o mapa sobre o uso da terra na Europa. Né, a gente pode observar que no extremo norte do continente, nessa área de rosa, né, que fica aí o extremo norte, né, indica as terras que são improdutivas, né, devido ao frio dessa região, é muito frio e as terras aí elas acabam não produzindo bem, né, apresenta baixos índices demográficos, tendo a criação de renas e extração de madeira e celulose como principal atividade econômica. Aí nos tons de verde a gente pode observar verde alaranjado, né? A ocupação aí, a região central, destaca as atividades agropecuárias, com diversidade de plantio de grãos, especialmente de trigo, de aveia e de milho. E devido ao clima semiárido, né, próximo ao mar do Cáspio, é comum o cultivo de algodão por irrigação. A agricultura mediterrânea com destaque para o cultivo de oliveira e assim como a Ásia, né, como a gente estava falando anteriormente, também tem o destaque para o cultivo de arroz, né? Devido ao clima ser propício a isso, ocorre também no extremo sul do continente europeu. Agora a gente compreender um pouco, né, das características tanto da Ásia, né, quanto da Europa, né? A gente viu que a Ásia ela é um dos maiores continentes do mundo, né? Tem grande porcentagem de habitantes, né? E a Europa, mesmo sendo aí um dos menores, né? Ela é muito importante, foi e continua sendo muito importante aí para a nossa história. A gente vai fazer aí agora o nosso exercitando para saber se vocês compreenderam a aula de hoje. Primeira questão. A agricultura do Sudeste Asiático é uma das mais importantes da Ásia em razão da elevada produtividade e da sua importância econômica, mas também por fornecer alimentação para as regiões densamente povoadas. Qual alternativa abaixo apresenta um elemento que caracteriza as práticas agrícolas dessa região? Alternativa A, o desenvolvimento da rizicultura. Rizicultura, gente, é a agricultura do arroz, tá? Em sistemas de terraceamento. Letra B,
A produção de oleaginosas em grandes extensões de terra. Alternativa C, o cultivo de plantações de soja voltado para exportação. Alternativa D, a implementação de cultivos intensivos de plantas transgênicas. Ou alternativa E, o emprego de fruticultura irrigada para consumo interno. Vamos ver se você respondeu corretamente. Se você respondeu a alternativa A, tá? Parabéns, você acertou. Tá? Então, a alternativa que representa e que apresenta, né, o elemento que caracteriza as práticas agrícolas da região da Ásia, tá? É o desenvolvimento da rizicultura em sistemas de terraceamento, como tinha na imagem, né, que eu mostrei para vocês anteriormente. Próxima questão. O continente europeu possui características bastante heterogêneas quando analisado todo o seu território. Para facilitar o estudo das áreas que constituem algumas classificações, dividem-no em 4 regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem espacial e econômica, né? A gente já viu anteriormente, não pode errar essa. Quais são as 4 principais regiões da Europa? Alternativa A, Central, Centro-Oriental e Centro-Ocidental. Alternativa B, Sudeste, Leste, Norte e Sul. Alternativa C, Nórdica, Litorânea e Continental. Ou alternativa D, Polar, Temperada e Tropical. Ou ainda alternativa E, Meridional, Ocidental, Setentrional e Centro-Oriental. Vamos ver se você respondeu a alternativa E, tá? Meridional, Ocidental, Setentrional e Centro-Oriental. Você respondeu corretamente, tá? Essas são aí as 4 regiões da Europa, né? Como a Europa foi dividida, tá bom? Gente, então foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.